Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a cruz de Cristo se deite sobre mim, quem nela morreu responda por mim. Sangue justo caia sobre mim, os meus inimigos fujam de mim. Por tua proteção, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Boa tarde, irmãos. Estamos aí na segunda transmissão, graças a Deus, Deus nos permitiu mais essa segunda transmissão. Quero pedir desculpas a todos aqueles que esperaram uma transmissão ontem, mas ontem eu não consegui estar online, estar transmitindo para vocês. Mas estamos aqui mais uma vez para meditar esse tempo que nós estamos vivendo, da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma felicidade muito grande estar com vocês de novo. Deus os abençoe, Deus abençoe a cada um de vocês que acompanham agora, ao vivo, ou vão acompanhar posteriormente. Eu quero louvar e agradecer pela vida de vocês. Estamos aí no centro da nossa fé, estamos aí quase chegando no ápice, por enquanto estamos no centro da nossa fé. Acabamos agora há pouco de participar da paixão do Senhor, aqueles que participaram aí via TV, via web, eu tenho certeza que a dor de vocês foi a dor do meu coração. Eu nunca chorei tanto de desespero e angustiado como está o meu coração em ficar longe. Eu tenho certeza que esse é o sentimento de muitos dos irmãos que nos acompanham nesse momento, ou daqueles que acompanharão posteriormente essa transmissão. Eu quero dizer a vocês, como eu disse para um irmão hoje, é um tempo de crer. É um tempo de acreditar. É o tempo que está se cumprindo aquilo que Jesus disse para a samaritana em João 4. Chegará a hora, e é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não mais no Garizim, não mais em Jerusalém. Estamos vivendo esse tempo agora. Agora é a hora dos adoradores. Agora é a hora de mostrar a alegria de adorar o Senhor vivo e ressuscitado. Independente das circunstâncias, atualizamos a paixão, atualizamos a sua cruz, atualizamos o suplício de nosso Senhor pela nossa salvação, mas adoramos um Deus vivo que está conosco. Ele não está em montes, ele também está em templos de forma eucarística, mas também está em espírito e em verdade para aqueles que creem. Se você crê, você não estará angustiado. Se você crê, a tristeza não assolará seu coração e nem sua alma. Se você crê, nada, irmãos, nada vai impedir com que a alegria do ressuscitado impere no seu coração, te faça contemplar, sim, a paixão de nosso Senhor e a sua cruz, mas jamais tirará a alegria ou angustiará o vosso coração. Quero convidar você a pegar sua Bíblia comigo, porque nós vamos esperar no silêncio, uma expectativa silenciosa da ressurreição, e vamos aprender com alguns irmãos, com algumas pessoas da Bíblia, como esta é especial para mim e para você. Esta espera precisa acontecer nessa hora, uma espera, uma expectativa silenciosa pela ressurreição. A ressurreição nos aguarda no silêncio do sepulcro, mas é um silêncio temporário, é um silêncio que durará até o brado de aleluia e que ele ressuscitou amanhã no sábado de aleluia. É um brado que está esperando a Páscoa da ressurreição. É um brado, é um silêncio que tem tempo marcado, é um silêncio que tem validade, é um silêncio que amanhã a validade estará vencida e nós poderemos bradar com todos os irmãos na face da terra. Ele ressuscitou, ele cumpriu aquilo que falou, que no terceiro dia ele ressuscitaria. Pega comigo, por favor, a sua Bíblia. Hoje eu estarei usando a tradução da Bíblia do Peregrino, que, como eu disse no vídeo da apresentação, é uma tradução que me dá uma liberdade maior para estar meditando certos assuntos, falando sobre certas coisas. Me permitam aqui arrumar a posição da câmera para que você me veja de forma reta, né? Não inclinada.
Então pega comigo, Mateus capítulo 27, a partir do versículo 57. Mateus capítulo 27, versículo 57 em diante. Eu vou pegar outras passagens também, ok, irmãos? Mas nós vamos, a partir desta passagem de Mateus, nós vamos discorrer das outras também. Diz o versículo 57. Ao entardecer, chegou um homem rico de Arimateia. Estamos nesse momento, passamos agora há pouco aí. Às 2h30 atrás, estávamos passando por este exato momento. Ao entardecer, chegou um homem rico de Arimateia chamado José, que também tinha sido discípulo de Jesus. Apresentando-se a Pilatos, pediu-lhe o cadáver de Jesus. Pilatos mandou que o entregassem. José o tomou, envolveu-o num lençol de linho limpo e o depositou no sepulcro novo que havia cavado na rocha. Depois fez rodar uma grande pedra na entrada do sepulcro e foi embora. Estavam aí Maria Madalena e a outra Maria sentada diante do sepulcro. No dia seguinte, o que segue à vigília, os sumos sacerdotes se reuniram com os fariseus e foram a Pilatos dizer: recordamos que, quando ainda vivia, aquele impostor disse que ressuscitaria no terceiro dia. Manda que vigiem o sepulcro até o terceiro dia, para que seus discípulos não roubem o cadáver e digam ao povo que ele ressuscitou da morte. A última impostura seria pior do que a primeira. Respondeu-lhes Pilatos, aí tendes uma guarda, ide e vigiai-o, como entendeis. Eles vigiaram o sepulcro, pondo lacres na pedra e postando a guarda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dá um beijo na sua Bíblia, como eu estou fazendo aqui, e pula comigo no Evangelho de São Marcos, no capítulo 15, a partir do versículo 42. Estamos na segunda passagem, mas nós vamos discorrer em Mateus, mas nós vamos parar aqui também em Marcos. Vamos fazer a comparação dos textos aí. Versículo 42, Marcos, capítulo 15, versículo 42 e seguintes. Diz o texto, como eu repito para vocês, que a tradução que eu estou utilizando nesse momento é a tradução da Bíblia do Peregrino. Diz o texto, versículo 42 de Marcos 15, já anoitecia, e como era o dia da preparação, véspera de sábado, portanto sexta, José de Arimateia, conselheiro respeitado que esperava o reinado de Deus, teve a ousadia de apresentar-se a Pilatos para pedir-lhe o corpo de Jesus. Pilatos estranhou que já houvesse morrido, chamou o centurião e lhe perguntou se já havia morrido. Informado pelo centurião, concedeu o corpo a José. Este comprou o lençol, desceu-o da cruz, envolveu-o no lençol e o colocou num sepulcro escavado na rocha. Depois fez rodar uma pedra na boca do sepulcro. Maria Madalena e Maria de José observavam onde o colocava. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, beija a sua Bíblia e pula comigo no Evangelho de São Lucas, no capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Versículo 50. Ou melhor, vamos começar do 44. Ok? Lucas 23, 44. Era meio-dia, nós já passamos disso, mas voltando ao relato em São Lucas. Toda a região escureceu até a metade da tarde, ao faltar o sol. O véu do templo rasgou pelo meio. Jesus gritou com voz forte: Pai,
em tuas mãos entrego o meu espírito. Nós vivenciamos isso há 2 horas e meia atrás. Dito isso, expirou. Ao ver tudo o que estava acontecendo, o centurião glorificou a Deus, dizendo: realmente este homem era inocente. Toda a multidão que se havia reunido para o espetáculo, ao ver o que acontecera, voltava batendo no peito. Seus conhecidos mantinham-se à distância, e as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia observavam tudo. Havia um homem chamado José, estou no versículo 50. Havia um homem chamado José, natural de Arimateia, cidade da Judéia. Pertencia ao conselho, era justo e honrado, e não havia consentido na decisão dos outros nem na execução dele, e esperava o reinado de Deus. Foi a Pilatos e lhe pediu o cadáver de Jesus. Eu peço perdão pelo barulho que está do lado de fora da minha casa, ok? Desceu-o, envolveu-o num lençol e o depositou num sepulcro cavado na rocha, no qual ainda ninguém fora enterrado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que o haviam acompanhado desde a Galiléia foram atrás para observar o sepulcro e como haviam colocado o cadáver. Voltaram, prepararam aromas e ungüentos e no sábado guardaram descanso de preceito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dê mais um beijo na sua escritura. E pega comigo agora em João. Lá onde nós vimos hoje no relato da paixão. João, capítulo 19, versículo 38. João 19, 38. Depois disso, depois do evento que nós vivemos há 2 horas e meia atrás, José de Arimateia, que era discípulo clandestino de Jesus por medo dos judeus, pediu permissão a Pilatos para levar o cadáver de Jesus. Pilatos o concedeu. Ele foi e levou o cadáver. Foi também Nicodemos, aquele que o visitara a certa ocasião à noite, levando 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Pegaram o cadáver de Jesus e o envolveram em panos de linho com os perfumes, como é costume enterrar entre os judeus. No lugar onde fora crucificado, havia um jardim e nele um sepulcro novo, no qual ninguém havia sido sepultado. Como fosse véspera da festa judaica e como o sepulcro estivesse próximo, aí colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem beija a Escritura, beija a face de Cristo. Irmãos, veja, eu fiz questão de relatar as 4 passagens nos 4 evangelhos, mas o evento é um só. É a morte e o enterro de nosso Senhor. Simplesmente, irmãos, eu não sei como vocês se sentem a cada vez que o relato da paixão é proclamado numa sexta-feira santa. Eu não sei como vocês se sentem, mas eu volto lá. Eu volto lá na minha primeira experiência com a cruz de Cristo, onde eu confesso, irmãos, que a cruz foi aonde Jesus me pegou de jeito. Através de uma pregação do Roberto Tanus, num evento de carnaval, a cruz me acompanha desde então. Isso foi em 99. E até hoje a cruz me acompanha. A cruz, ela é o instrumento que Deus usou para me conquistar e me fazer amá-lo da forma como eu amo hoje. Eu não o amo de forma perfeita como eu gostaria de amá-lo, mas eu busco esta perfeição no amor que eu devo a Ele. Eu estou em débito com esse amor constantemente. Irmãos, uma das coisas que me chamam a atenção são os detalhes que cada um dos evangelistas vem contando. São Mateus, ele vai dizer assim, com um homem chamado José de Arimateia, ele vai dizer no dia seguinte, ou que segue a vigília, vai falar sobre a preocupação dos sacerdotes do templo, lá dos fariseus, em que a ressurreição ficasse por conta da mentira dos apóstolos. Mentira, coloque aí entre aspas. Então ele queria que as pessoas pensassem que a ressurreição fosse uma mentira. Em Marcos,
vai falar sobre a clandestinidade do segmento de José de Arimateia. São Lucas vai também falar da clandestinidade, mas também vai dar algumas dicas ali de porquê desta clandestinidade, do seguimento a Jesus. E também São João, ele vai adicionar um outro, que era Nicodemos, que provavelmente foi ele que colocou João lá dentro da Quinta-feira Santa, lá dentro da casa de Caifás, ou de Anás e de Caifás, para acompanhar aquele julgamento de Jesus. Irmãos, e na verdade o foco não é esse. O foco não é esse. Porque veja, irmãos, é importante eu e você frisarmos uma coisa. Vejam os apóstolos, irmãos, se eu cair nos prantos, vocês me perdoem, porque todas as vezes que eu medito isso, eu caio em prantos. O vídeo anterior, após o término do vídeo, eu caí em prantos, porque a crucifixão mexe comigo. E eu acredito que mexa com muitos que me acompanham nesse momento, ou que me acompanharão futuramente. Enfim, irmãos, foram 3 anos com Jesus, dos apóstolos. João, Pedro, etc, etc. Foram 3 anos. 3 anos ali caminhando com o mestre, vendo como Jesus era, conferindo as atitudes de Jesus. E, irmãos, veja, os apóstolos, alguns, eu vou aqui dar o exemplo, por exemplo, de Pedro, se apegaram monstruosamente a Jesus. Alguns apóstolos, irmãos, assim como eu e você, veja, nós estamos aí numa ausência física de Jesus aí na Eucaristia. Eu tenho certeza que isso está fazendo falta para você. Me perdoem aqui, irmãos, que eu estou ajeitando a câmera, tá ok? Tá ok? Irmãos, a Eucaristia está fazendo falta para nós. E veja, nós não convivemos na mesma intensidade com que Pedro e os outros apóstolos conviveram com Jesus. Nós não vivemos esta realidade que Pedro, Tiago, João, Judas, o Tadeu, Bartolomeu, Simão, nós não vivemos esta realidade de acompanhar Jesus de perto. Vocês imaginam como é acompanhar Jesus de perto? Pensa bem no negócio. Eles conviveram, irmãos, eles viram. Imagine, irmãos, depois que eles viram o último sinal, segundo São João, ele vai dizer que a ressurreição de Lázaro foi o último sinal dele antes de partir para Jerusalém, para então ali passar o que nós atualizamos hoje. Veja isso. Eles viram a atitude de Jesus, irmãos. Eles conferiram. Eles foram ameaçados juntos com Jesus. Eles se entristeceram com o mestre na Santa Ceia. Eles viram as últimas palavras de Jesus em sua despedida. Irmãos, 3 anos, irmãos, não são 3 dias. 3 dias é o que nós esperamos aí, a ressurreição, mas foram 3 anos. 3 anos, Pedro não conhecia Jesus, começou a conhecê-lo, se apaixonou por Jesus, amou Jesus mais do que os outros, segundo João 21. Você imagine a saudade dos apóstolos, irmãos, a partir do momento que eles olharam para aquele pedaço de carne, um Deus que se fez homem sem deixar de ser Deus, pendurado, completamente destruído na cruz, completamente esmagado, como diz Isaías, esmagado pelos nossos crimes, esmagado por causa das nossas iniquidades. Pelo menos João viu. João presenciou, João esteve lá, irmãos. E João foi o único apóstolo que deitou a cabeça no coração de Jesus, escutou os batimentos cardíacos, os últimos batimentos cardíacos de Jesus. Foi João, o apóstolo. Ele foi o último que ouviu, irmãos, e sentiu o cheiro da agonia de Jesus que começava a nascer ali. João foi o único, irmãos, que começou a perceber o coração de Jesus, começar a palpitar, porque estava chegando o momento. João foi o único que presenciou ali aos pés da cruz. Ele foi o único apóstolo que ficou aos pés da cruz. Foi o único apóstolo que viu espirrar sangue e água, como eu falei na última meditação nossa, ali a água pleural por causa do edema pulmonar de Jesus. Ele foi o único, irmãos, que presenciou isso, por isso é o único evangelista que fala essas coisas, que nos revela isso, que nos deixa bem claro isso. Irmãos, mas da mesma forma que João
Pedro também, irmãos, Pedro foi aquele que esteve mais próximo de certa forma, foi aquele que acompanhou junto com Tiago e João a transfiguração, a ressurreição de Tabita, a filha de Jairo, a ressurreição de Lázaro, foi aquele que acompanhou Jesus ali na hora da agonia, foi um pouco mais próximo, ele viu o mestre entrar em estado de agonia, ele foi conquistado por Jesus através de uma pescaria e transformou-se num pescador de homens segundo o mestre. Foi alguém que comeu com o mestre como os outros apóstolos. Foi alguém que conviveu com o mestre, participou das perseguições farisaicas ao mestre, participou do quase apedrejamento do mestre em algumas ocasiões. Eles participaram. Eles viveram juntos, comeram com o mestre. Viram que o mestre era Deus feito homem sem deixar de ser Deus, mas que conviveram com ele, participaram de diversas situações humanas com o mestre. Você imagine como é para, de repente, São Pedro chegar e ver Jesus sendo colocado num túmulo. Como era para João, que havia ouvido o batimento cardíaco de Jesus no dia anterior, e ver Jesus ali, com o olho vazado, arrebentado na cruz. Como era para aquele apóstolo, quando chegou a mãe de Jesus, e ali Jesus com um olho só, olha para aquele pequenino João, para o caçula dos apóstolos. Filho, eis aí tua mãe. Olha para a mãe dele, a única coisa que era dele ali naquele momento enquanto homem. Mãe, mulher, o alto grau da mulher com M maiúsculo, mulher, eis aí o teu filho. Vai dizendo as 7 frases que ele fala na cruz de forma curta. Nos salva ali da cruz. Irmãos, humanamente falando, acabou. Naquele momento os apóstolos não tinham tempo de lembrar, mas ele falou que iria ressuscitar. Naquele momento ali, irmãos, eles estavam vendo tudo perdido. Naquele momento eles não tinham o que esperar e nem em quem esperar, ainda que o mestre, eu repito, ainda que Jesus tivesse falado, ele falou, eu vou ressuscitar no 3º dia, o Filho do Homem será entregue, ele falou por 3 vezes, ele anunciou isso para os apóstolos. Mas irmãos, presta atenção. Os mesmos apóstolos que tinham ouvido isso, viram Jesus sendo preso. Viram Jesus apanhando. Exato, é claro que Pedro e João. Pedro de longe, mas João um pouco mais próximo. Mas viu. Judas talvez deve ter visto alguma coisa. Pedro foge, vai chorar. Depois que ele nega as 3 vezes, ele vai chorar. João não. João permaneceu. Irmãos, provavelmente o apóstolo João, por isso que ele acho que o sentido do evangelho dele, quando ele disse que muitas outras coisas eu poderia falar, mas não caberia no livro só. Irmãos, eu imagino que esse João ficou ali vendo Jesus apanhar da quinta para sexta-feira santa, irmãos. Você imagina o que é isso? Você já sentiu saudade de um ente querido? Eu tenho certeza disso. Fazem mais de 20 anos que a minha mãe faleceu e ainda hoje, volta e meia, quando eu me lembro, quando chega próximo da data da morte da minha mãe, ainda eu me lembro do quanto a minha mãe, o quão doloroso foi para mim, para os meus irmãos, ali o fato da minha mãe ter falecido. Não foi uma tarefa tão simples assim, irmãos. Para nós, os irmãos, não foi uma tarefa tão simples assim. Ainda hoje a saudade minha, dos meus irmãos bate. Muitas vezes a gente se lembra do aniversário da nossa mãe. Agora, irmãos, imagine os apóstolos com Jesus. Imagine os apóstolos com Jesus. O quanto eles viram com Jesus, comeram com Jesus. E agora eles olham ali para a cruz do Calvário, olham para o sepulcro. Acabou. Acabou. O jeito agora era deixar tudo ali, o sepulcro fechado e voltar para casa. Agora não tinha mais jeito. Para os apóstolos aquilo era irreversível. Eles não se lembravam das promessas do mestre. Eles não se lembraram de quantas vezes Jesus havia falado, olha, eu vou ressuscitar.
Eles não se lembraram, por exemplo, do discurso de João 16, onde ele diz que ele iria, mas era necessário que ele fosse para que o outro Paráclito viesse. Irmãos, não foi fácil para os apóstolos, não, irmãos. A segurança dos apóstolos era Jesus, e Jesus havia sido arrancado do meio deles. A segurança dos apóstolos havia sido arrancada. Ainda que de forma temporária, e eles iriam entender isso depois, mas havia sido arrancada. E é claro, irmãos, o evangelista Marcos provavelmente era muito pequeno na época, e quando escreveu isso, não tinha noção daquilo que estava escrevendo. Foi o primeiro evangelho a ser escrito. Mateus conviveu com Jesus, ele era apóstolo. Lucas não conviveu, não foi apóstolo. Ele ficou sabendo através da pregação de São Paulo sobre Jesus. Se converteu ao cristianismo por causa da pregação de São Paulo. E João era o apóstolo do amor. O apóstolo, o grande teólogo João. Aquele que faz do seu evangelho uma carta do amor de Deus escrita através de Jesus. Meus queridos, é preciso entender o que sentiu no coração esses homens. É preciso entender para que a gente viva bem até chegar amanhã. Para nós é amanhã, para eles foi somente no domingo de Páscoa. Eles esperaram. Nós não. Nós estamos atualizando, mas aquilo que eles sentiram, nós não sentimos. A saudade que eles sentiram, nós não sentimos. A dor da perda que nós sentimos hoje de forma atualizada para nós, não foi a forma como eles sentiram. Eles presenciaram, irmãos, de forma particular, João. Ele presenciou, irmãos, ali cada pancada. Ele presenciou o chicote, ele presenciou ali a coroação de espinhos, ele presenciou a humilhação, ele presenciou a condenação, ele presenciou a surra, ele presenciou tudo. Então imagine a saudade de João, imagine a saudade de Pedro. Tudo que Pedro sabia ali era o que Jesus havia ensinado a ele. Imagine a saudade de Pedro, imagine a saudade que Pedro sentia de ser ensinado pelo mestre. Imagine a saudade que ele sentia de Jesus, vendo que Jesus já não estava mais lá, de ser ensinado sobre o perdão, como em Mateus capítulo 18, de não ser mais ensinado a ser pescador de homens, como ele foi inserido, como ele foi instituído por Jesus em Lucas 5. Como era para Pedro aquilo, como era para André, que apresentou Pedro a Jesus, que apresentou Jesus a Pedro, como era para Tomé, que havia dito que havia por várias vezes descrido de Jesus. Imagine como era para eles. Para mim e para você, estamos no lucro. Imagine para esses apóstolos que viram ali, que sentiram o cheiro de Jesus, que brincaram com Jesus, que sorriram, comeram, conviveram com Jesus. Nós não fizemos isso, irmãos, por mais espiritualidade que nós tenhamos, por mais místico que você e eu sejamos, nós não presenciamos isso, nós não convivemos. A saudade de Pedro, a saudade de João é uma saudade que doía. Eles estavam com saudade, eles sabiam que ali não estava mais o mestre havia sido arrancado. Irmãos, é essa a sensação que eu tenho toda sexta-feira santa, porque é atual, é vivo, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus não é morta, a palavra de Deus não é só letra, e todas as vezes que proclamada ela se atualiza. Ah, meu Deus do céu, como pode, irmãos, nós enquanto católicos, como podemos nós, irmãos, não sentirmos essa expectativa, não vivermos da forma expectante, não termos, irmãos, a noção, ali o sentimento de espera, vivemos num barulho intermitente, não sabemos esperar. Irmãos, hoje é o dia, depois desta hora, é tempo de silenciar ao lado do sepulcro. É hora de estar ali ao lado do sepulcro. É a hora do silêncio. É a hora do silêncio gritar em nós. É a hora do silêncio que espera, porque nós sabemos, nós desfrutamos da ressurreição hoje. Aqueles homens e mulheres não.
Hoje nós temos a graça que imensa, infinita de Deus, de termos tudo. Mas não sabemos viver nada. Irmãos, eu confesso a vocês que toda essa passagem da quinta, sexta, sábado e domingo santos, esse tríduo pascal, sempre foi para mim um tempo forte onde eu me silenciava. E me silencio até hoje. Quem me conhece sabe muito bem como eu sou silencioso por natureza. Aprecio muito o silêncio. Não que ele seja uma companhia constante, mas eu aprecio muito o silêncio, pois ele me ensina demais. Tem alguns mestres que me falam, que me ensinam isso, como São Francisco de Assis, que dizia que era preciso silenciar e aprender das pedras. Então, irmãos, veja bem. A palavra nos diz que Maria Madalena estava lá de madrugada, no domingo, de madrugada. Como era para Maria Madalena isso? Nossa Senhora presenciou até o evento da cruz. Depois, Maria some da Bíblia, some do Evangelho. Ela vai aparecer depois em Atos 1, versículo 14, se não me engano. Maria some. Não se fala de uma aparição de Jesus ressuscitado para Maria. Não se fala mais. Parece que a Bíblia dá um corta-rente. Irmãos, e eu e você? E eu e você? Eu quero convidar você nessa tarde de hoje a meditar um pouquinho o pesar e o luto dos apóstolos, mesmo que em menos de 24, um pouco mais do que 48 horas. O silêncio e o pesar, o luto dos apóstolos. Qual foi o sentimento de João? Eu imagino que esse menino ele deve ter chorado até as tantas, ele viu tudo. De longe, talvez, mas viu. Mas a crucifixão e a morte do Senhor, ele viu, irmãos, ele presenciou. Ele, Nossa Senhora, Maria de Madalena, Maria de Cleofas, presenciaram Jesus morrendo. O sentimento de João era que tudo acabou ali. Acabou. Ele era o discípulo amado. Era aquele que aparentemente era o mais carente, por isso que ele deita a cabeça no peito de Jesus. Provavelmente por ser o mais novo de todos os apóstolos. Era aquele que encontrava em Jesus o amigo, o parceiro, o pai, o irmão, tudo. Porque havia deixado tudo. Ele e seu irmão haviam deixado tudo. Deixaram o pai Zebedeu lá pescando e eles foram seguir Jesus sem medo. Foram. Assim como André, irmão de Pedro. Pedro foi um pouco mais relutante, mas depois da pescaria, tudo mudou. Depois da pescaria de Lucas capítulo 5, mudou tudo para Pedro. Pedro não era mais o mesmo, irmãos. Pedro passou então a... Jesus era tudo para Pedro. Por isso que quando Jesus fala a primeira vez lá em Mateus 16, que ele vai ser entregue na mão dos fariseus, nas mãos dos sacerdotes, e seria amor, por isso que Pedro toma iniciativa, leva, não, Deus não te permita isso, Senhor. Por quê? Porque no coração de Pedro ele não queria ver o mestre morrer. Era um coração de amigo. Era um amigo que não queria ficar longe do seu amigo. Era esse o sentimento de Pedro, irmãos. Nós vamos entender isso lá em João 21, quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Mas, Pedro, tu me amas com um amor ágape? E Pedro responde, segundo o original grego: Senhor, tu sabes que eu te gosto. Eu tenho você como um amigo. Eu te gosto, eu te amo como um amigo. Eu te filos, que é o amor amigo. Pedro era sincero, era verdadeiro com Jesus. E ele havia... ali naquele momento, para Pedro, acabou. Para os apóstolos, irmãos, acabou. Por isso que cada um vai para um lado. Eles se dispersam.
Como que podia ser aquilo, irmãos? E hoje nós vemos a mesma coisa. Lúcio, o que você está falando? A mesma coisa, irmãos. Olha nessa sexta-feira santa quantos estão dispersos, quantos estão alheios, quanto católico alheio, quanta gente que se diz católico alheio, quanta gente que se diz cristão alheio, fazendo churrasco no meio da sexta-feira santa. Quantos? Quantos não estão completamente alheios a tudo isso? Não, é feriado. Sabe, irmãos? Como foi esse silêncio de Nossa Senhora diante da morte de Jesus? Irmãos, pode me falar o que você quiser, mas Maria era mãe de Jesus. Mãe de Deus. Maria devia estar sofrendo como mãe. Você que é mãe, que me acompanha, imagine você perdendo um filho da forma como Maria perdeu Jesus. Eu tenho certeza que você não vai conseguir ter essa noção. Por quê? Porque há uma dimensão acima da compreensão. Não tem como você se colocar no lugar de Nossa Senhora. Não tem. Humanamente falando, é impossível. Ela não era só a mãe de Jesus, ela era a mãe de Deus encarnado. Ela presenciou, ela testemunhou um milagre dentro dela. Ela viu como aconteceu, ela presenciou tudo. Ai, meu Deus! Como foi para Nossa Senhora ver Jesus ali, irmãos, pendurado, morto, dando um último grito? Enfim, irmãos, e o nosso silêncio diante da paixão de Jesus? Sim, o nosso silêncio. Porque não sei com vocês, mas comigo esse silêncio ele é latente, ele me dói na alma. O silêncio ele é necessário, irmãos, principalmente para aqueles que já deram alguns passos na fé. Ele é extremamente necessário, porque no meio do barulho ninguém consegue se fixar naquilo que Deus quer. E sabe, eu não consigo mensurar. Eu não consigo mensurar o nosso sentimento diante de tantas realidades que a gente acompanha nesse mundo. Eu não consigo mensurar o nosso silêncio. Eu conseguiria mensurar o meu silêncio. Eu conseguiria somente fazer isso, mensurar o meu silêncio. Porque, irmãos, é algo que eu vivo há mais de 20 anos. Em nenhum momento em 20 anos eu tive essa experiência de ficar longe da igreja numa sexta-feira santa. Nenhum momento. Foram 22 anos com o Senhor, mas ali, irmãos, vivendo momento por momento, vivendo o tríduo pascal, momento por momento. Me perdoe, irmãos, mas o sentimento que tem em mim é um sentimento eu não sei mensurar, irmãos. Me perdoem aí a falta de palavras. Me perdoem aí a emoção que fica presa na minha garganta. Mas, irmãos, a nossa expectativa ela precisa ser confiante e silenciosa como foi a de Nossa Senhora. Que em nenhum momento, irmãos, ela quis para ela um direito, ela não requeriu direito algum, ela não se indispôs com ninguém, ela simplesmente entrou muda do Calvário e saiu calada da cruz. Ela simplesmente viveu a profecia de Simeão, que a espada de dor transpassaria a alma dela, a dor de mãe carnal e a mãe de Deus.
uma espada de dor, é uma espada de dor que vazou o coração de Nossa Senhora. Mas você não vê Maria, nenhum dos evangelistas dizendo ou alguma menção de que ela esteve desesperada aos pés da cruz. E me perdoem os irmãos que não creem, mas Maria é um grande exemplo diante dos problemas e das cruzes que nós carregamos dia a dia. Doa quem doer, se eu não acredito, o problema é seu. Mas é uma verdade. Ela estava lá. Ela foi mãe. Ela deu à luz. Ela sentiu dor de parto. Ela perdeu seu filho. Ela simplesmente perdeu um filho. E mãe que perdeu o filho sabe do que eu estou falando. Você sabe do que eu estou falando. Você que é mãe sabe do que eu estou falando. Você que é mãe que se preocupa com o seu filho, você sabe do que eu estou falando. A mãe sofre quando vê o filho sofrendo. A mãe chora quando vê o filho chorando. A mãe sofre quando vê que o filho não está nem aí mais com ela. A mãe sofre, a mãe chora, a mãe padece. A mãe entra numa dor, quase que uma dor de morte. É um pedaço dela que está ali do lado de fora sofrendo. É um coração do lado de fora que está apanhando. Para a mãe, a dor é muito maior, é triplicada. Para nós, a gente até se compadece do lado de fora, para a gente que é pai até. Mas, irmãos, para a mãe não. Para a mãe é uma dor latente, uma dor que grita dentro dela. É uma dor que faz com quase que ela morra. Ela preferia, e pode perguntar isso para qualquer mãe de verdade, não mãe de nome. Porque hoje tem muitas mulheres que tiveram filhos, mas não são mães. Desculpem. Mas muitas mulheres tiveram filhos, mas não podem ser chamadas de mãe. Porque não agem como tal e nem respeitam seu filho como tal. Então, existem mães, que é exemplo de Maria, mães, e muitas outras que eu conheço, mães, mas não uma mulher que teve um filho. Maria não foi uma mulher que teve um filho, como muitos supõem, que foi somente uma barriga de aluguel. Não foi. Não foi. Nem é. Ela foi e é mãe. E a mãe, ela padece com. Ela dá, irmão, é mistério. É mistério. Não dá para interpretar mistério, não dá. Desculpem, não dá. Me perdoem, mas não dá. Para mim é algo muito, muito mais acima da minha capacidade de inteligência. Eu não sei mensurar isso. Mas eu procuro olhar Maria como aquela que nos precisa ser exemplo de um silêncio confiante. A nossa expectativa de hoje para amanhã até chegar no domingo da Páscoa tem que ser um silêncio confiante. Não é um silencinho mudo. Não é um silêncio infrutífero. Não é um silêncio estéril que somente o deixar de falar. Não. É um silêncio confiante. Ela estava calada porque ela sabia o que iria acontecer no seu íntimo. Ela sabia que Deus não iria fazer aquilo. Ela sabia, ela tinha certeza absoluta que não iria parar ali. No momento da tua cruz, no momento do teu calvário, tenha um silêncio confiante, porque não para aí. O seu sofrimento não estaciona aí. O seu sofrimento não tem fim aí. Em nome de Jesus não tem. Porque ele levou sobre si todas as nossas dores. Todas, carregou sobre si o nosso sofrimento. O castigo que pesou sobre ele. O castigo que era reservado para nós pesou sobre ele. Nós vimos isso hoje em Isaías 53. Pesou sobre ele. Teu sofrimento tem fim em Jesus. Teu sofrimento tem fim em Jesus. Você que é mãe, siga o exemplo de Maria. Teu filho está dando trabalho, está sendo um filho rebelde, descabeçado, cabeça de vento, irresponsável. Creia, siga o exemplo de Maria, silencie confiando na graça de Deus. Faça o teu silêncio gritar no coração de Deus.
Faça o teu silêncio gritar no coração de Deus. Mas tem um detalhe. Depois você sai da frente igual Maria. Porque aí é com Deus, não é mais com você. Sai da frente, porque aí Deus tem os seus meios de fazer as coisas acontecerem. Você deu seu filho para Deus. Então agora deixa Deus cuidar dele do jeito dele. Foi isso que Maria fez, irmãos. Ela é mãe. Mãe com M maiúsculo. Com letras garrafais. Tudo em negrito, sem itálico para não inclinar nada, não, é reta, de forma reta. Letras garrafais em negrito, ela é mãe. Foi, é e sempre será mãe de Deus, doa quem doer. Ponto, chega. Nossa expectativa, irmãos, também precisa ser com prestatividade. Prestatividade. Como assim, Antônio Lúcio? Irmãos, depois que acabou tudo que Jesus foi colocado lá no sepulcro, em todos os evangelhos combinam nesse sentido, então eles falam a mesma coisa. Porém, contudo, no entanto, todos os evangelistas também trazem que uma pessoa se levantou de madrugada no domingo para cuidar do corpo. Ó, para você ver que prestatividade. Nem João e nem Pedro, o mais amado e o que mais amava. Nenhum deles. Nem Maria, que é a mãe. Mas alguém foi ser prestativo ao corpo do Senhor. Quem, irmãos? Maria Madalena. Maria Madalena. Que mulher espetacular é essa Maria Madalena? E nós deveríamos, com certeza, entender um pouquinho mais e estar um pouquinho mais ligado na vida dessa mulher. Entender um pouquinho melhor. Irmãos, veja bem, ela era uma prostituta de Magdala, uma prostituta de, segundo o Padre Léo, uma prostituta de leprosários, para os leprosos. Era uma mulher que, de tanto que se prostituiu, chegou um dia que deu de cara com Jesus pregando. Se arrependeu de tudo, deixou tudo para trás. Por quê? Porque recebeu de Jesus um olhar que nenhum homem, nem muito menos aqueles que acabaram se usufruindo da prostituição dela, da falta de dignidade dela, nenhum homem havia olhado Maria de Magdala daquele jeito, como Jesus olhou. Nenhum homem. E por isso se apaixonou por Jesus a ponto de cuidar do corpo do Senhor, a fim de que o corpo fosse embalsamado, que tivesse perfume segundo o costume judaico. Eu vejo aí, irmãos, a prestatividade de Maria Madalena. Aquela que era considerada prostituta e leprosário, era prestativa agora com o corpo do Senhor. Aquela que nenhum dava um centavo, prestativa. Ninguém foi cuidar dos perfumes, ela foi. Ninguém foi cuidar do corpo do Senhor, ela foi. E muito mais, foi a primeira que teve contato com ele ressuscitado. Nós vamos meditar isso amanhã, no sábado santo e também no domingo pascal. E depois na oitava da Páscoa toda, nós vamos também meditar sobre isso. Mas, irmãos, ela foi prestativa até depois da ressurreição. Ela foi a primeira anunciadora da ressurreição de Jesus. E detalhe, ela anunciou para os próprios apóstolos. Prestatividade. Quando você está na dor, você é prestativo? Você é prestativa? Na hora da sua maior dor, quando você começa a ser prestativo com os outros, a sua dor fica em segundo plano. E aí Deus é capaz de tomar conta e te curar. Se nós aproveitássemos muito mais essa sexta-feira santa, irmãos, aproveitássemos mais esta hora de silêncio temporário, nós saberíamos disso.
Nós saberíamos que a saída, muitas vezes, da depressão, de muita gente que foi realmente diagnosticada com depressão, é sair de si. Muita gente que está atolada na própria dor, muitas vezes é preciso você sair de si. Saia de si. Prestativo, seja prestativo. Ah, mas não põe logo o mais. Não coloque o mas, porém, contudo, no entanto. Não. Faça um adendo. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Se preste a algo. Alguém sofre muito mais que você. Alguém tem uma dor maior que você. Alguém tem. Alguém tem uma necessidade maior que a sua. Seja prestativo. A nossa expectativa tem que ser prestativa. Quando o outro não tiver mais fé no ressuscitado, seja prestativo e creia junto com ele. Quando o outro aí da sua casa não quiser esperar a ressurreição, seja prestativo. Faça como Jesus faria. Porque mesmo Pedro negando, Jesus não desistiu dele, não. Mesmo Jesus sabendo que Judas iria traí-lo, não deixou de lavar os pés de Judas. Eu acredito que seja por isso que Jesus falou assim, muito melhor seria ele nem ter nascido, aquele que vai me trair. Tá me entendendo? Seja prestativo. Pare de requerer direitos. O que a gente mais vê hoje são pessoas requerendo direitos. Direitos sobre o próprio corpo, direitos sobre a vida, não sei o que lá. Qual é o seu direito diante de Deus? Será que diante de Deus você tem direitos? Ou será que os seus deveres foram tão esquecidos que você só sabe olhar para os seus direitos? Tá na hora de pensar nisso, não tá? Tá na hora da gente começar a raciocinar um pouquinho, não tá? Aproveita hoje, aproveita hoje, que Jesus está no sepulcro, agora. Aproveita. Seja prestativo com alguém. Ó, na sua vida parece que está tudo escuro, igual um sepulcro. Ei. Peraí. Tem um Deus que vai ressuscitar. Há um Deus por você. Há um Deus que prometeu que ele viria de novo. Há um Deus que prometeu que o terceiro dia não seguraria ele lá. Há um Deus que conhece você. Há um Deus que espera que você venha até ele, como ele um dia foi até você, você que já parou no tempo, você que já se aposentou no espírito, você que já deixou de caminhar com Deus, você que já deixou de rezar, assim como eu vejo tantos. Irmãos, eu não sou nenhum santo não, irmãos, mas deixar de rezar não, deixar de crer não. Não faço isso me pretendendo ser melhor do que alguém. Longe de mim uma coisa dessa. Eu tenho plena consciência da minha miséria. Mas, irmãos, eu preciso me prestar a algo. Quantas pessoas no meio dessa quaresma não me pediram ajuda? Eu tenho que ser prestativo, irmãos. O meu problema não é maior do que o problema dos outros. O meu problema é meu. E eu tenho que resolver de um jeito ou de outro. Deus vai me dar a graça de resolvê-lo. E muitas vezes vai resolver por mim, porque eu não vou nem ver. Mas o Antônio Lúcio, eu preciso sair do patamar do orgulho para me prestar a algo para alguém. Eu tenho que ser prestativo. Eu preciso ser prestativo. Eu necessito ser prestativo. Se tiver alguém aí com você que tem problema na sua casa, seja prestativo, seja prestativa. Ajude-o. Estenda a mão ao invés de apontar o dedo. Faça junto ao invés de ficar cobrando e exigindo, sendo uma pessoa chata ao cubo. Mas enfim, minha expectativa e a sua, irmãos, precisam ser comum, com sede e saudade de Jesus, igual os apóstolos.
Em João 21, no versículo 1, vai contar assim, João vai dizer que depois, né, de tudo que aconteceu no capítulo 20, de ter aparecido a Tomé e tudo mais, depois apareceu novamente aos discípulos ao lago de Tiberíades. Apareceu assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os Zebedeus e os outros 2 discípulos. Disse-lhes então Pedro: vou pescar. Irmãos, eles cansaram de esperar. Nem tendo visto Jesus no dia anterior, cansaram. Para eles aqui, acabou. Eu vou voltar a pescar, porque agora que Jesus foi, então eu vou voltar para a vida velha. Porque Pedro era pescador, os outros também eram. Vou pescar, vou voltar para a vida velha. Acabou. E a saudade de Jesus? E a sede de ouvir o mestre de novo? Irmãos, não tem como não pensar nisso. Vai dizer a palavra que Pedro chegou a ficar pelado. Irmãos, Pedro chegou a ficar nu pescando. Ele estava com saudade do mestre. Ele estava com saudade de fazer aquilo com o mestre. Ele estava com sede de ouvir o mestre de novo. Oh, meu Deus! Quando é que a gente vai entender que a gente tem que ter sede constante de Jesus? Quando é que a gente vai entender que Jesus não é somente pelas circunstâncias e nem pelas situações, mas ele é constante? Quando é que eu e você nós vamos entender que esta espera ao lado do sepulcro, ela precisa ser uma espera com sede? Ele vai vir, a qualquer momento ele vai aparecer, a qualquer momento ele vai agir, a qualquer momento ele vai voltar à vida, a qualquer momento ele vai restaurar a minha vida. Gente, essa é uma espera com sede. É uma espera com sede, é ter saudade. Quantos irmãos hoje, você que me assiste inclusive, ou você que vai me assistir depois, quantos de vocês aí já não adoram mais? Quantos de vocês não rezam mais? Quantos de vocês não lê a Bíblia mais? Na verdade, você está com saudade de Jesus, muito mais Jesus com saudade de você. É preciso que a nossa expectativa silenciosa, irmãos, seja uma expectativa sedenta do retorno do Mestre. Sedenta da presença do Mestre. Saudade de ter o Mestre de novo nesse tempo de pandemia, irmãos, onde nós estamos confinados. Que saudade de ir para a igreja, meu Deus do céu. Que saudade, não é essa saudade hipócrita que muitos têm dito aí, fecharam as igrejas e esbravejam e são até grandes teólogos de Facebook, mas nem vão para a igreja adorar quando a igreja está aberta, não vão na missa quando podem, não vão na igreja, não vão a um grupo de oração, a um terço dos homens, a um terço das mulheres, não vão, mas fazem questão de vociferar pelas redes sociais, porque foi obrigado a fechar a igreja. Imagine a dor de um padre de não ver os seus fiéis, imagine a dor de um sacerdote de não ter como confessar alguém, porque ele foi instituído e ordenado para isso. Para de criticar padre. Imagine a dor de um sacerdote de não poder mais celebrar os seus fiéis. Irmãos, é a dor de Padre Pio. Só que Padre Pio não precisou de uma pandemia para deixar de ser. Ele foi proibido de celebrar, foi proibido de atender confissão. Ele foi ordenado para aquilo, mas ele foi proibido. E agora os padres também estão sendo coibidos de celebrar para os seus fiéis, para os seus paroquianos. E um monte de católico descabeçado, cabeça de vento, dizendo certas coisas em rede social. Vai rezar, meu filho. Vai ler a Bíblia. Vai dobrar a sua vontade diante de Deus. Vai dobrar teu joelho diante da presença do teu Deus que você diz crer. Saiba ter sede de Deus e não sede de crítica. Saiba ter sede do Senhor que te deu a vida. Saiba ter sede dele. Desculpa, irmãos, não é nem essa a intenção, mas tenha sede do Deus que te trouxe para a vida. E para de vociferar, para de perder tempo em rede social.
Pelo amor de Deus, um monte de discussão ridícula dentro de uma rede social. Ah, vá, você tem sua opinião, guarde para você. É um benefício que você faz, principalmente quando você não tem o que falar, principalmente quando você nem sabe o que você está dizendo. Tenha sede do Senhor. Vá lá para a beira do sepulcro hoje e aguarde lá. Tenha uma expectativa silenciosa, com sede, com saudade de voltar logo. Da gente poder abraçar os irmãos de novo, para voltar aos grupos de oração outra vez, para poder fazer visita da família de novo. Será que você não pensa nisso? Eu tenho certeza que pensa. Então, por favor, tenha sede, uma expectativa silenciosa, mas com sede e saudade de Jesus. A nossa expectativa silenciosa precisa ser com amor e fidelidade. Amor a Jesus. Não é amor à letra. Como é o caso de muitos desses aí que vivem sendo teólogos de Facebook e de rede social. Amor verdadeiro. Amor por Jesus. A ponto de você não olhar a estrutura e ficar de bico com a estrutura e querendo transformar a estrutura, sendo que nem eu e você por dentro somos transformados. Queremos transformar uma estrutura, mas nós não sabemos nos estruturar por dentro e transformar-se por dentro. É antagônico, né? Esquisito. Soa mal. É preciso ter amor verdadeiro por Jesus, irmãos. Nós vemos hoje que o amor por Jesus ele se limita numa crítica, numa correção. É claro que elas têm que ser feitas do jeito certo, na hora certa, na medida certa. É claro que tem tudo isso. Mas eu vou fugir, sair da igreja, sair por causa das pessoas? Peraí. Não foram eles que ressuscitaram por mim. Não foram eles que levaram 5.480 pancadas, segundo Santa Brígida, por mim. Não foram eles que tiveram uma coroa de espinhos na cabeça por minha causa, para me salvar. Não foram essas pessoas que a gente vive de bico com elas, ou vive de futriquinha, ou de encrenquinha medíocre. Desculpa o linguajar. Vive de encrenquinha e vive de frescura. Desculpa, vive de frescura. Não querem pisar, não querem isso, não querem aquilo, não querem fazer o que tem que ser feito por causa dos outros, por causa disso, por causa daquilo. Pelo amor de Deus. Aonde a gente vai parar com isso? Isso não é amor, não. Isso não é amor. Irmãos, amor é uma opção única, decisiva, de alguém em favor, ou para outra pessoa, no caso, para mim, para você que me entende nessa hora, e me assiste, escuta, Jesus. Eu fiz a opção de amar Jesus, ponto. Não interessa o que dizem os fariseus ao meu redor, não interessa o que a minha família diz, não interessa o que a ABC pessoa diz. Eu amo a Jesus. Foi ele que me salvou, foi ele que conquistou a salvação, foi ele que foi chicoteado por minha causa, foi ele que ficou no sepulcro por minha causa, foi ele que ressuscitou por minha causa. Não foi nenhum agente pastoral, não foi um coordenador, não foi uma liderança, foi Jesus. Ainda que ele se use dessas pessoas para estar comigo, me direcionar de algum jeito ou de outro, mas eu preciso amar Jesus e ser fiel a ele. Ora, chega desse amor falso, um falso amor, irmão. Me perdoem aí a intensidade da forma como eu estou dizendo, mas chega desse amor falso. Que eu amo Jesus quando eu estou com ele, mas quando eu não estou com ele, aí eu não estou nem aí, eu não mudo minha postura, eu não tenho zelo com nada, por ninguém, eu não estou nem aí. Ah, isso é amor? Tenha dó. Olha os apóstolos, irmãos. Aí você vai me dizer assim, mas os apóstolos ficaram lá, quem foi lá foi Maria Madalena. Mas quando ficaram sabendo pela Maria Madalena que vocês acabaram de falar aí, eles saíram correndo, Pedro e João, o mais amado e o que mais amava.
O mais amado para na frente do túmulo para que o outro, porque respeitava o outro, que era considerado como se estivesse à frente dos apóstolos, segundo Cristo, porque foi a ele que foi dada a chave do reino, chegasse e entrasse. E entrou depois dele. Eu tenho certeza que entrou. A palavra, inclusive, diz isso, que os dois, depois o outro discípulo também entrou. E viram, e creram. Isso é amor, gente. É amor que não abandona. Amor não abandona, não. Isso é ser fiel. Fidelidade, como São Pedro, que morre de crucificar de cabeça para baixo, porque não se achava digno de morrer como mestre. Poxa! Será que a gente não precisa rever esse conceito de amor que a gente tem por Jesus, não? Será que nós não precisamos rever esse conceito de fidelidade, não? Eu sou fiel a Jesus porque eu amo, acabou. Será que você não anda se afastando de Jesus por causa de picuinha pessoal, não? Será que você é motivo tão grande que é maior do que Jesus ressuscitado por você? A nossa expectativa diante ali do sepulcro é uma expectativa silenciosa, mas que tem que ser fiel. Eu vou querer ver o túmulo livre. Eu vou querer ver o túmulo vazio, melhor dizendo. Eu quero ver o túmulo vazio, mas eu vou ficar lá a madrugada inteira esperando. Eu vou permanecer lá dentro da igreja que o Cristo me instituiu. Eu vou permanecer no grupo onde ele me plantou. Eu vou permanecer a serviço daquele coordenador que eu acho que ele não é de Deus. Você viu no relato hoje, de São João, do relato da paixão, Jesus dizendo para Pilatos, um pagão, romano, medroso, covarde, que não teve peito para afrontar os fariseus, porque a hora que eles colocaram César na frente, acabou. E Jesus espancado do jeito que estava, falou assim: você não teria poder nenhum sobre mim se ele não te fosse dado pelo alto. Larga a mão de querer discutir com o coordenador e com liderança. O poder dele foi dado pelo alto. Ponto. Seja fiel a Jesus que instituiu ele como liderança sua. Abaixe sua crista, abaixe sua cabeça. Porque ele vai prestar conta da desobediência com Deus, não é com você não. Não é comigo. É com Jesus. É com Jesus. Nosso amor e fidelidade precisam ser voltados a Jesus. Porque eu amo a Jesus, serei obediente. Porque eu amo a Jesus, eu vou ser fiel. Porque, irmãos, vai ser maravilhoso quando no Sábado Santo, a hora que nós começarmos a cantar o Glória, começar a tocar os sinos, as sinetas, e nós podermos gritar: ressuscitou! Ressuscitou! Depois dessa quaresma intensa, depois desse confinamento intenso, porque eu creio, irmãos, Páscoa é passagem. Eu creio que essa pandemia não tem força para bater de frente com a ressurreição de Cristo. Não tem. Falem o que quiser. Vamos continuar respeitando, vamos continuar sendo obedientes, mas essa pandemia não resiste à ressurreição de Cristo. A pandemia do desamor, da enfermidade na sua família não resiste à ressurreição de Cristo. As discórdias no seu lar não resistem à ressurreição de Cristo. A rebeldia dos seus filhos, netos, sobrinhos, colegas, amigos, não interessa, não resiste à ressurreição de Cristo. Seja fiel, ame fielmente a Jesus, porque ninguém, nenhuma situação resiste à ressurreição de Cristo. Paulo vai dizer lá no Sábado Santo, lá nós vamos escutar isso no Sábado de Aleluia. Ó morte, onde está o teu aguilhão? O último inimigo a ser vencido foi a morte. Irmãos, hoje aqui, eu quero chamar você, clamar e chamar você, convocar você a crer. Convidar você que me assiste, que conhece o meu ministério, muitos conhecem até mesmo meu testemunho, chamar você a ficar ali do lado do sepulcro comigo nessa madrugada inteira até amanhã na hora do Sábado Santo. Ainda que na sua casa, fique ali do lado da pedra, porque ela vai ser rolada na hora que começar a missa das missas, a mãe de todas as missas.
a pedra do seu desemprego vai começar a rolar. Mas, Lúcio, nós estamos em tempo de confinamento. Mas o poder de Deus não é confinado. O poder da ressurreição de Cristo não está em confinamento. O poder da ressurreição de nosso Senhor não está em confinamento. O poder do Senhor, da providência do Senhor não está em confinamento. E Cristo vai ressuscitar. É uma expectativa, é um silêncio que tem prazo de validade determinado. Que amanhã já começa a expirar. E no domingo de Páscoa, irmãos, expirou, venceu. A morte não vence, o mal não vence, o vício não vence, a separação não vence, a destruição não vence. Seja fiel, ame. Quero convidar você a rezar comigo. Jesus, junto ao teu túmulo, Senhor, onde eu acredito que muitas mulheres ficaram ali, como Maria Madalena, e acredito que João também tenha ficado ali um bom tempo. Eu quero hoje, Senhor, junto desse sepulcro, olhar, Senhor, para aquela pedra que precisa ser rolada, para que a ressurreição seja testemunhada. Eu quero esperar aqui, Jesus, com uma confiança silenciosa, como foi a de tua mãe, nossa mãe Maria. Tendo uma expectativa, Senhor, com prestatividade como Maria Madalena. Senhor, eu quero confiar que não parou aí na cruz, não parou na pedra, não parou no sepulcro. Não precisar, Senhor, ficar vociferando com todo mundo, brigando com todo mundo, porque eu confio, eu sei o Deus em quem eu confio. Eu sei o Deus em quem eu coloquei a minha confiança, Senhor. Por isso, Jesus, eu quero aprender com Nossa Senhora essa confiança silenciosa. Junto com ela, Jesus, onde quer que ela estivesse ali, no momento que o Senhor foi enterrado. Eu não me importo com esses detalhes, Senhor, eu me importo de aprender com ela. Eu me importo de aprender com ela, Jesus, que eu preciso confiar que o Senhor vai ressuscitar, que o Senhor vai sair desse sepulcro. Eu preciso confiar, Senhor, que apesar de todas as portas parecem estar fechadas como aquele sepulcro na minha vida, eu creio, Senhor, eu preciso confiar silenciosamente, sem esbravejar com ninguém, que essa pedra vai rolar. Que não haverá, Senhor, empecilho para que a tua graça aconteça sobre a minha vida. E eu, Senhor, me presto, Senhor, a amar e desmedidamente, sem medida nenhuma, amar, Senhor. Amar, ser prestativo, Senhor, no amor, ser prestativo na hora em que alguém precisar dos meus favores, ser prestativo com alguém, Senhor, que necessita de uma palavra, mesmo quando eu estiver numa porcaria, mesmo quando eu não quiser falar com ninguém, Senhor, mas a minha palavra, Senhor, eu tenho que ser prestativo. Mesmo quando eu não quiser ouvir ninguém, mas precisar que alguém fale comigo, Senhor, eu preciso ser prestativo e falar com o outro. Senhor, eu me decido hoje ficar aqui, Jesus, em expectativa silenciosa na tua ressurreição, porque a tua ressurreição me espera. A sua ressurreição está com tempo agendado comigo faz tempo. A tua ressurreição me aguarda, Senhor, na expectativa silenciosa, ali na beira do sepulcro. É um silêncio temporário, mas é um silêncio. Jesus, eu quero, assim como os apóstolos, ter sede e saudade de ti, Senhor. E esse tempo está nos ajudando a ter saudade da Eucaristia, Senhor. Como tem doído na alma, Jesus, de não poder comungar-te. Como tem doído na alma, Senhor, não poder estar no teu templo junto contigo, em tua casa, em teu quintal. Como tem sido doído, Jesus, para nós essa ausência física. Como tem sido doído para nós, Senhor, como está gerando uma saudade que dói, uma saudade latente dentro de nós, Senhor, dentro da nossa alma. Perdão, Senhor, se parecemos egoístas em querer estar dentro do teu templo, Senhor, e muitas vezes é essa a sensação que eu tenho. Mas eu quero, Jesus, hoje ter sede da tua presença. Sede de independente de onde eu esteja, quer no Garizim, quer em Jerusalém, Senhor, mas em espírito e em verdade eu posso estar contigo. Me permita, Senhor, que as pessoas te vejam morto, mas eu te enxergue vivo. Que as pessoas não te enxerguem, Senhor, na escuridão de suas vidas nesse momento, mas eu quero te enxergar, Senhor, independente da circunstância.
Essas pessoas, Senhor, que não têm mais esperança, que parece que estão em trevas e não enxergam mais nada, Jesus, vai ao encontro, acende a luz dessas pessoas pela força do Teu Espírito Santo. Não deixe que elas fiquem à beira do sepulcro sem esperança, Senhor. Não deixe que elas estejam prostradas diante da situação e das trevas, sem a Tua presença iluminadora, Senhor, e confortadora. A essas pessoas que se angustiam, Senhor, que estão angustiadas por não poder Te receber fisicamente, vem em nosso auxílio, Senhor, e dá-nos sede. Sede, Senhor. Sede e saudade, como os místicos, como um São João da Cruz, uma Teresa d'Ávila, um Padre Pio. Oh, meu Deus, me ensina a mística de Padre Pio, que mesmo na proibição, mesmo no sepulcro da proibição, não deixou de estar contigo, Jesus. E eu tenho certeza que ele não deixou. Eu tenho certeza que ele não deixou de estar contigo naquela cela, ele não deixou. Lá em São Giovanni Rotondo, quando ele foi proibido até mesmo de confessar às pessoas, Senhor. Que dor ele deve ter sentido. Que dor nós estamos sentindo, Senhor, em sermos coibidos de estar na tua casa. Ajuda-nos, Senhor, a ter sede e saudade. Para que quando for o momento propício, Senhor, matarmos a saudade de forma intensa. Para jamais, Senhor, te deixarmos. Jamais te virarmos as costas. Permita-nos, Senhor, hoje, estarmos aí à beira do sepulcro, com amor, com fidelidade, querendo voltar aos grupos de oração que eu abandonei, voltar à pastoral que eu abandonei, voltar ao ministério que eu deixei de lado por coisa boba, Senhor, porque as pessoas erram como eu também um dia errei tanto. Hoje já não erro tanto, mas também continuo errante ainda. Me ajuda a ser fiel, Senhor, a Ti. Mesmo que isso implique, Senhor, engolir pessoas que desçam quadrado muitas vezes pela nossa garganta. Porque eu tenho sede de Ti, Senhor. Porque eu preciso ser fiel a Ti, Jesus. Para que as pessoas enxerguem a minha fidelidade, Jesus. Se eu não posso convencê-las, convença então o Senhor, porque esse é o papel do Espírito Santo. Eu não tenho o poder de convencer ninguém, Jesus. O Senhor tem. Eu não tenho palavra nenhuma que muitas vezes seja a correta, mas o Senhor tem. Eu tenho que ser fiel a Ti. Se Tu me pedes silêncio, eu vou silenciar. Se Tu me pedes que eu vá, eu vou. Se Tu pedes que eu saia, eu saio. Se Tu pedes que eu me deite, eu me deito. Se Tu pedes que eu fique, eu fico. Mas, Senhor Jesus, me ensina a ser a pessoa que Te ama e é fiel. Me ensina a ser fiel, Jesus, aqui à beira do sepulcro. Me ensina a ser fiel aqui, Jesus, às coisas que o Senhor tem me pedido. Me ensina a ser fiel, Jesus. Me dá a fidelidade que eu preciso diante do amor que eu tenho por Ti. Me ensina a Te amar acima das coisas, acima das pessoas, Jesus. Não me deixa, Jesus, ser mais infiel. Não me deixa ser ainda uma pessoa que não Te ame de forma verdadeira. Eu não quero sair desse sepulcro, Senhor, enquanto não ver a Tua ressurreição, como Maria Madalena viu. Ainda que o meu sepulcro, Senhor, seja a situação de minha família. Ainda que esse sepulcro, Senhor, seja a situação de desemprego, de necessidade material, mas principalmente da espiritual. Eu não posso sair daqui, Jesus, porque eu Te amo. Eu não posso sair daqui porque eu preciso ser fiel. Eu não posso abandonar as coisas do Senhor que o Senhor plantou, porque foi o Senhor que plantou. Não fui eu. Não é minha, não é de mais ninguém senão do Senhor. Me permita, Jesus, aqui diante do sepulcro, contemplar a Tua ressurreição. Me permita, Senhor, contemplar diante do sepulcro já a Tua ressurreição. Ainda que eu não veja, ainda que eu não perceba, mas me ajuda, Jesus, pela força do Teu Espírito. Me ajuda, Senhor, a Te amar e ser fiel. Meu querido e minha querida, caríssimo irmão e irmã,
Desejo a você uma santa e feliz Páscoa. Eu não sei se eu consigo amanhã fazer um vídeo, fazer uma transmissão, mas vou me esforçar e vou pedir para Deus a graça de poder fazer mais uma transmissão. Fiquemos no sepulcro. É hoje. Fique no sepulcro. Porque ali no sepulcro acontece a ressurreição. Fique no sepulcro. Por mais que as pessoas digam para você não permanecer, seja fiel. Por mais que você tenha se decepcionado, continue. Deus é fiel. Paz e fogo. Santa noite. Muita unção e fome de almas. Deus abençoe. Tenha uma santa e feliz Páscoa. Deus abençoe.